O Japão criou um gênero chamado Super Sentai, que consistia em pessoas com trajes coloridos lutando contra monstros que ficavam gigantes. E para isso era necessário invocar também robôs gigantes para destruir esses monstros. Nós tivemos acesso ao Super Sentai graças à TV Manchete, que importou alguns desses materiais importantíssimos aqui para nós. E fez parte da infância de muitas pessoas ali no final dos anos 80 para início dos anos 90. Soldados Hitler, ataquem! Change de fogo! Change de fogo! Change de fogo! Os americanos não gostam de trazer a cultura de outro lugar para dentro de suas terras. Baseado nisso, eles resolveram criar a sua própria adaptação do Super Sentai. E tudo isso começou com um cara chamado Heinz Saban, que trouxe um material do Japão chamado Zyuranger e resolveu adaptá-lo para o padrão americano. Kyoryu Sentai! Zyuranger! Com isso, ele criou os Power Rangers. É o Super Sentai americano, adaptado à cultura e aos costumes americanos. Lutem! Olha o O primeiro Power Rangers, exibido em 1993 lá nos Estados Unidos, possuía uma peculiaridade. Era uma obra de baixo custo. O que Saban fazia era praticamente reaproveitar todo o conteúdo de luta e de transformação do Zyuranger e adaptava uma história dentro de um local chamado Alameda dos Anjos com esses jovens americanos. E foi assim que nós tivemos o contato com os Power Rangers, que de certa forma acabou ficando muito mais popular do que o Super Sentai original. Power Rangers chegou aqui pra gente ali por volta de 1995. Um hiatozinho de 2 anos, eu falo, para TV aberta, porque um pouco antes já era exibido na TV a cabo, mas TV a cabo era uma coisa de difícil acesso para as pessoas. Muito bem, e esse contato com Power Rangers, de certa forma, mudou a nossa vida. A vida de um menino comum dos anos 90 era drasticamente influenciada. Primeiro pelo hype que era causado. A gente gostava de assistir Power Rangers, a gente gostava de brincar de Power Rangers, o mercado foi inundado com bonecos dos Power Rangers, jogos dos Power Rangers, afinal de contas, a trilogia de jogos dos Power Rangers para o Super Nintendo fez um sucesso gigantesco. Mega Drive também recebeu títulos dos Power Rangers, e tudo isso ajudou a criar no nosso imaginário de forma muito clara o conceito da luta do bem contra o mal. Os episódios eram simples, eram gravados de forma, como eu disse, até mesmo pela questão de ser de baixo custo, eram gravados de forma bem, quase que artesanal. De lá para cá, passaram-se 28 anos que a gente teve contato com essa obra extraordinária. 30 anos que os americanos tiveram contato. E todo mundo sabe que a Netflix fez aí um especial de 30 anos dos Power Rangers, aproveitando ali aquela primeira formação dos Rangers. Primeira formação com alguns detalhes, porque alguns dos personagens originais não estão presentes, porém foram muito bem substituídos. E obviamente nós não tínhamos mais o Tom e a Trin, pelo fato de terem falecido. Tui Trang, a atriz que interpretava a Trin, infelizmente morreu em 3 de setembro de 2001 em um acidente de carro. Jason David Frank, infelizmente, teve
um final trágico também, no ano passado, em novembro de 2022. Uma obra como essa certamente agita o nosso interior. Nós que vivemos ali todo aquele momento legal com os Power Rangers. E eu assisti essa obra, confesso que eu estava mais ansioso para assistir o Power Rangers do que para assistir o Super Mario, porque, de certa forma, os Power Rangers eram mais presentes na minha vida do que o Super Mario. Thanos, eu encontrei um novo corpo! Aquela é a Rita Repulsa? Não acredito, não pode ser. E eu acho que existe um erro muito grande nas análises sobre esse Power Rangers, onde, digamos que, estão exigindo demais. Por que eu falo exigindo demais? Power Rangers sempre foi simples, principalmente esses primeiros. Então, quando eu vejo esse novo Power Rangers, de fato, a edição é bem tosquinha, os efeitos especiais são toscos, mas Power Rangers era isso. E não é uma obra que se deve assistir pensando e exigindo nada demais. É algo que a gente tem que assistir realmente agitando, mexendo ali naquelas lembranças que são boas do passado. Se você não tem nostalgia por Power Rangers, talvez nem seja algo interessante para assistir, porque você vai ficar decepcionado. Eles souberam driblar bem essa falta de elenco, fazendo com que esses personagens, de certa forma, até participassem da história, mesmo sem estar lá. Foi uma sacada legal. A ideia também de trazer a Rita como a vilã do filme foi super interessante, porque a Rita é a vilã ao lado do Lord Zed. Os dois mais bem lembrados e talvez os dois vilões de maior sucesso da franquia. Ela matou a minha mãe. Sobre o enredo, existem sim alguns furos. Eles são inegáveis, eles estão lá. Quem assistiu a série antiga sabe que eles estão lá, consegue perceber isso de forma fácil. Mas não é algo que a gente tem que procurar uma estrutura complexa para tentar ligar os pontos. Como eu disse, é algo que tem que ser apenas assistido, procurando reviver aqueles momentos interessantes. Afinal de contas, ali estavam os nossos personagens preferidos e estavam ali 30 anos depois. Atenção, Power Rangers! Uma vez Ranger? Sempre um Ranger. É hora de morfar! Houve quem criticou o fato do Billy atuar como o líder. Mas se a gente parar para pensar, de fato o Billy se torna o líder dos Power Rangers porque ele continua o seu trabalho, a sua missão de encontrar os órgãos, ele continua dedicando e, enfim, agregando, se tornando ali o ponto central da equipe. Muitos desses outros Rangers já estavam vivendo as suas vidas com outras coisas, enfim. E o Billy não, o Billy estava lá dedicado a encontrar os Zordon e a manter essa essência viva dos Power Rangers. Não vejo problema nenhum e não entendo isso como algo que depreciou a obra. Eu vi muita gente reclamar que o Ranger Vermelho não teve esse protagonismo, mas de fato o Ranger Vermelho no passado foi o líder da equipe, mas o amadurecimento do Billy é muito maior do que o amadurecimento do Jason, do Rock, enfim, do Tommy também, que liderou os Power Rangers enquanto Ranger branco. Uma coisa que eu senti falta foi do uso em excesso daquele solinho de guitarra dos Power Rangers. Eu queria ter escutado mais aquele solo durante os combates. Sua vez, Rangers. Vocês querem lutar? Então vambora lutar! Um ponto também que eu não posso deixar de tocar é que eu fiquei muito comovido. Eu gostei muito da trama que envolvia a filha da Trina em querer trilhar o caminho da mãe. Entender que ser um Power Ranger não é ser um emissário da vingança, e sim ser alguém que luta pela justiça, alguém que se doa, que se entrega pelos seus amigos. Esses princípios dos Power Rangers, apesar de serem trabalhados de forma muito rasa,
mexe de forma profunda comigo. É lógico também que não devemos aqui esperar nenhuma atuação excelente digna de Oscar, porque isso não acontece com nenhum dos personagens que lá estão. Mas eles conseguem passar de forma clara a mensagem e a ideia do que é ser um Power Ranger e do que foi os Power Rangers. Isso, para mim, é muito interessante. A jornada da nova Ranger amarela mostra isso. É uma jornada simples, rasa, de uma adolescente revoltada, mas que no final encontra ali com aquela equipe, com aquele grupo, o verdadeiro motivo para ter o merecimento de ser a portadora dos poderes do Tigre Dente de Sabre. E eu gostaria de ver um segundo episódio com esse elenco, e eu espero que eles façam isso. Vai ser legal, depois de tantos anos, ter mais alguns minutos de material inédito dos lendários Power Rangers. Bem, eu não sou nenhum especialista em análise de filmes, eu nem sei fazer esse tipo de análise. Na verdade, isso aqui não é nenhuma análise, é apenas um bate-papo com alguns pontos bem carregados de nostalgia, porque, de fato, eu fiquei muito feliz assistindo Power Rangers e eu gostaria de convidar você também que viveu esses momentos mágicos brincando de Power Rangers ali nos anos 90 a assistir. Mas lembrando, assista com essa visão. Não espere ali nenhuma obra cinematográfica de Hollywood, né, de um Oscar, porque você não vai encontrar isso. Você vai encontrar o puro Power Rangers simples, sem grandes efeitos especiais, sem grandes sacadas, mas que, apesar da simplicidade, funciona bem e faz ainda o coração desse tiozão aqui acelerar.